Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal de Tudo e Sobre Tudo no Mundo Cristão com a Adriana Azevedo. E hoje a gente vai estar falando sobre algumas coisas que acontecem em nossas vidas assim meio impossíveis de esquecer, né? E que a gente não pode mais voltar atrás. Não existe aquela coisa que depois a gente pensa, mas se eu pudesse eu voltaria atrás, mas não tem como. Hoje a gente vai estar falando sobre esse tipo de assunto, sobre coisas impossíveis de esquecer, impossíveis de voltar atrás. E por mais que a gente volte atrás, não tem como mais reivindicar o que aconteceu. Uma das primeiras coisas que acontecem com a gente, não acontece, não é só comigo, não é só com você, acontece com a maioria das pessoas, tá bom? É uma palavra que a gente fala sem pensar, uma palavra maldita. Quando a gente dá fé, eu já falei, escapuliu. Não era pra gente falar naquele momento, era pra gente ter pensado antes de falar, antes de agir, mas então não pensou. Não parou para pensar. E aí acabou acontecendo que não era para acontecer através de uma única palavra. Que por mais que a gente volte atrás na pessoa e peça perdão, peça desculpa, mas a pessoa às vezes continua lembrando, continua repisando. E às vezes também a gente continua com aquela angústia na alma, imaginando, se não tivesse acontecido, se não tivesse ocorrido, a gente continua meio angustiado. Isso acontece com você, isso às vezes já aconteceu comigo. Outra coisa também que acontece muito é uma traição. Tanto faz da parte do marido como da esposa, quanto de amigos. Aquela traição que não era para acontecer. Aquele tal, ocorreu, estava com outra. Eu falei tal coisa para ela para ser segredo, mas não manter o segredo. Falou pelas minhas costas, agiu pelas minhas costas. Nunca pensei que agiria assim. Isso também é algo assim meio impossível, né, de deixar para trás, porque já aconteceu. Não era para ter acontecido, mas aconteceu, pronto, tá? Outra coisa também, a terceira coisa é oportunidades na vida da gente. Quantas e quantas oportunidades passam ao decorrer de nossas vidas? Às vezes nós não pegamos aquela oportunidade no momento porque achamos que tem algo melhor lá na frente. Outras porque não está querendo mesmo naquele momento. Outros porque acha, não é para mim. Mas quando chega lá na frente, a gente começa a pensar, nossa, se eu tivesse pegado aquela oportunidade, hoje eu estaria assim, eu estaria de tal forma. Nossa, aquela oportunidade passada era excelente para mim, mas eu não pensei. Eu agi sem pensar. Tá certo? Mas algo que eu tenho a transmitir a mim e a você, tá? Hoje eu acredito assim que nada acontece na minha vida nem na sua vida por acaso. Tudo que acontece em nossas vidas há algo a ser transformado, há algo a ser mudado ou em mim ou na outra pessoa. Tudo que acontece em nossas vidas, nós temos que levar sempre para o melhor caminho, tá bom? Muitas pessoas ao decorrer da vida, por a vida ser muito amarga com eles acabam sendo pessoas ruins. Mas outros já levam pelo caminho bom, como um aprendizado, como uma coisa boa que aprendeu muito. Mas que nós nunca venhamos levar para o lado negativo, para o lado ruim, o que acontece conosco no nosso dia a dia. E nós sempre venhamos levar como algo positivo, como foi algo para a nossa mudança, algo para a nossa transformação, algo para a nossa edificação. Para que mais na frente outras pessoas venham ser edificadas, transformadas por mim e por você, tá certo? Nunca leve nada pelo lado negativo, mas leve tudo para o lado positivo. Se deu errado,
Deus tinha um propósito naquela situação. Se deu certo, Deus tinha um propósito naquela situação e em sua vida também. Então, tudo é para o seu crescimento, tudo é para o seu fortalecimento espiritual dia após dia. Amém? Então, nunca entristeça com as situações, com as circunstâncias da sua vida, porque algo melhor Deus tem para você, tá bom? Então, que até mais e até o próximo vídeo.